Olá, olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, mais uma live aqui para vocês. E aproveite para inscrever no nosso canal para você não perder nenhum conteúdo. Estamos trazendo muitos conteúdos aí para vocês da área da estética, da saúde, da beleza e bem-estar. E hoje nós estamos com um tema aqui, uma nova visão da abordagem na avaliação estética. Então, eu não poderia deixar de convidar uma super profissional no assunto, que é a professora, a doutora Luciana Mendonça Beretta. Eu vou ler o currículo aqui da professora Luciana. Ela é graduada em fisioterapia, com mais de 21 anos de experiência na área da saúde, professora universitária com especialização em fisioterapia dermatofuncional, terapias manuais, laser terapia, terapias holísticas e fisioterapia integrativa e pós-graduanda em osteopatia. Eu vou abrir a sala aqui para nossa convidada, professora Luciana, bom dia. Olá, tudo bem? Acho que seu microfone está fechado, professora. Abriu. Olá. Bom dia a todos. Bom dia, tudo bem? Dia, Seja muito bem-vinda, professora, pela primeira vez aqui com a gente. Muito bem-vinda. Espero que venha outras vezes, viu? Por favor. Com certeza. Eu agradeço você pelo convite. Né? Esse convite a gente começou ele o ano passado, né, Jane? Foi, exatamente. O ano passado. E aí, né, diante do final de ano, né, e tudo mais, aí a gente deixou para iniciar, então, esse ano, né? É um projeto, até que ontem eu estava comentando com uma outra profissional, né? A professora Lucinéia Leite, né? E ela é uma parceira nossa também, e é muito bacana, porque hoje a questão infelizmente, da pandemia, mas ao mesmo tempo, né, de alguma forma também nos trouxe, né, algumas possibilidades, né, de poder estar aqui através do meio online, passando informação de uma forma mais próxima, né, porque é verdade. Senão a gente teria que estar indo presencialmente, então isso nos favoreceu, né, abrir esse campo, né, e que a gente consegue chegar mais perto, trazer mais informações e também aprender muito com as pessoas, né? Isso. Então, assim, eu vejo que hoje esse meio, né, ele nos proporcionou, né, grandes parcerias, né, e grandes aprendizados também. Isso. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, viu? Por esse lado foi excelente, né, professora? Graças a Deus. E uma coisa, eu fiz uma apresentação prévia sua aí, mas você quer falar mais alguma coisa do seu currículo, do seu trabalho aí na Univar também? Pode ficar à vontade, viu? Então, já tem alguns anos, né? Eu sou formada pela Univar, né? E até a nossa amiga querida Luciana Lara, né? Que é uma pessoa querida que eu amo de paixão, né? A Luciana, nós nos conhecemos aqui em Barra do Garças, quando eu coordenava o curso de estética. Então, o curso de estética aqui iniciou em 2014, eu participei desse projeto, né, de todo o planejamento do curso, estruturação do curso. Então, assim, foi uma experiência muito interessante, porque eu não tinha ainda conhecimento da área da docência, né, e eu falo assim que tem umas coisas que a gente tem o dom, né, e a gente às vezes nem sabe que tem. Então, assim, hoje, para mim, a docência é uma paixão, né, e hoje hoje eu não estou mais na coordenação, né, estou dentro de uma parte do curso, né, porque a gente acaba também tendo que ter outros aprendizados, continuar crescendo, e às vezes você precisa sair um pouco mais, né, para isso. Né, e foi o que acabou acontecendo. Né, eu comecei também a ministrar aula em Goiânia, né, inclusive em parceria com a Luciana Lara, com a Fac Unicampus, eu tive estando dentro de algumas pós-graduações aí em Goiânia, né, e que nos trouxe também, assim, muito aprendizado e amadurecimento nessa área da docência, né. Tenho especialização na área de docência do ensino superior também, né, e a gente continua, apesar que eu até falo assim, que eu sou esteticista, minha primeira formação foi em estética. Então, eu comecei dentro de terapia holística, eu fui aí terapeuta holística, depois eu fui esteticista,
né? E aí a gente foi evoluindo, né? E aí dentro dessa área da estética, eu tive várias formações dentro da área da estética, ainda não naquela época, né? Naquela época, sim, né, Jana? Eu sou jovem, né? Isso, claro. Eu sou jovem, falar aquela época, né? Claro que Mas sim. não tinha ainda a faculdade, né, de tecnólogo em estética, e depois surgiu, mas aí eu resolvi fazer a fisioterapia, né, para agregar um pouco mais, e aí a gente foi desenvolvendo ao longo desse tempo, a gente continua estudando sempre, né, eu falo que a gente não pode parar, né, Exato. a gente não pode parar porque as dificuldades, elas existem para que a gente possa superá-las, né, eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte, que a dificuldade é do mesmo tamanho da facilidade. Depende da forma que você enxerga e da forma que você vê, né? É Então, verdade. com tudo isso, a gente foi, né, buscando, e hoje eu estou terminando uma outra formação, que é na medicina germânica, né? Oh, que chique! E terminei a fisioterapia integrativa, que é uma formação que a gente faz fora do Brasil. Hoje ela tem uma parceria em Londrina, mas toda a formação é feita fora do Brasil. Então, nos trouxe possibilidades, a gente começou a ver a estética de forma diferente, né? Esse tema é até assim, ele é um tema interessante e que vai mexer um pouco, né? Eu acredito porque vai mexer um pouco com os conceitos, né? Porque nós estamos tão enraizados no mesmo conceito, na mesma formação, dentro da mesma as mesmas crenças, né? Até eu me lembro uma vez, né, que é bem interessante citar aqui, o Dr. Jones Agni, né? Acho que acredito que muitas pessoas conhecem ele. E eu fui num curso dele. E ele tem um modo de fazer uma avaliação a respeito da FEG totalmente diferente. Ele que começou, né, esse olhar diferenciado para a FEG, que, né, não é a mesma coisa do que essa celulite, como engloba tudo junto, como se fosse tudo a mesma coisa. E aí isso é muito interessante, porque ele começou a trazer isso e as pessoas começaram a ficar, eu mesmo, profissional de quantos anos? Não, mas peraí, não é. E aí eu falei, realmente, e aí você vai estudar, né? E aí você vai estudar e você vê realmente que a gente somente copia, né? A gente acaba copiando os mesmos conceitos e vai passando para frente os mesmos conceitos. E aí a gente não para analisar, né? O quanto tudo é mais profundo, porque quando a gente fala na área da saúde, quando a gente traz, né? Hoje a estética ela está dentro da área da saúde, né? Então a gente também está lidando com a saúde das pessoas, né? Apesar que esse é um conceito assim que a gente observa que ele é muito superficial, que é uma das coisas que a gente vai estar falando, isso também nos remete a uma certa atenção. Mas peraí, tem algo mais, né? Além dessa estética, dessa avaliação muito superficial, né? E é isso que a gente que eu vou estar trazendo. Eu sei que vai despertar, assim, vai criar, né? Né? Mas será que é isso mesmo? Como é que eu vou fazer isso? Vai vir um monte de interrogações, né? Mas a ideia é essa. A ideia é Exatamente. instigar, né, as pessoas, principalmente os alunos que estão em fase de formação, né, para começar observar que tem outras coisas mais do que isso. Perfeito. Inclusive, professora, quando você fala da questão de entrar na área da estética, né? Quando você entra ali na área da estética, por mais que você procura, né, outros conhecimentos, outros estudos, mas você não deixa de estar ali, né, entrelaçado ali, ligado à estética, né? Então está sempre assim buscando conhecimento e ligando ali a estética, a questão da saúde, né? E como você colocou aí no começo. E, inclusive, a gente vai pedir para o pessoal que está nos assistindo aí para compartilhar essa live, né? Isso é muito importante para você que está chegando agora, compartilhe aí com um amigo, com uma amiga, né? Para levar mais adiante aí esse conteúdo que é belíssimo aqui da professora Luciana Beretta. Professora, para começar, como que seria essa nova visão da abordagem aí da avaliação estética? Como que seria esse início aí, por gentileza? Você Então, já vai compartilhar sua tela ou vou abrir aqui. Tá, pode ficar à vontade. Peraí, eu vou
Peraí. Já tem muita gente aqui com a Ela tá aí gente. para você? Oi? Ela tá aí, acho que para você, Não não tá? apareceu, não apareceu aqui para mim ainda não. Ainda Érica, não? seja bem-vinda. Vitória, Estética em Curso, a Paloma, seja muito bem-vindo. Pessoal, muito bem-vindo. Peraí, agora, Jane, parece que ela Tá, tá aqui para mim. Peraí. vê se ela Deixa eu trazer ela apareceu. de novo. Peraí, deixa eu trazer de novo. É assim, né? A gente. Calma aí. Esses conteúdos assim que a gente traz ao vivo é assim mesmo. E aí, agora apareceu? Apareceu, né? Aqui, ela não aparece para mim. Ah, agora sim. Apareceu. Agora sim. Isso, Perfeito. isso, Perfeito. isso. Então, Pode. Jane, se a gente for falar, até eu vou, né? Você me perguntou essa questão, né, de como que a gente. Essa abordagem, né? Sim. Porque, como a gente falou desde o começo, é, a estética ela está hoje associada à área da saúde. Não tem como, né, nós não vincular a saúde, porque nós temos um corpo que ele é sistêmico, né? Então, Uhum. tudo depende desse fisiológico, dessas estruturas. Então, se eu quero, por exemplo, ter uma pele bonita, se eu quero ter um emagrecimento, se eu quero buscar um rejuvenescimento, né? Resolver as disfunções estéticas, não tem como eu resolver de fora para dentro, é ao contrário, é de dentro para fora. Então, e esse de dentro para fora, são vários sistemas que a gente engloba, desde o emocional, o físico, o espiritual, né? Desde o nosso nascimento, né? Eu falo assim que a gente, quando faz o rastreamento, a gente busca até um ano antes da gestação, porque nós temos genes ali de pai e de mãe, né, que interferem completamente na gestação, né? O período de gestação, né, o nascimento, como foi esse nascimento? Foi parto normal? Foi parto cesárea? Como foi esse nascimento? Na infância, teve traumas? Não teve traumas? Como é que foi essa infância? Né? E aí a gente vem para a fase da infância, a fase da adolescência, e a fase adulta, e a fase que nós estamos, né? Então, tudo isso tem uma relação direta. Eu não posso, por exemplo, fazer uma avaliação. A gente tem aqueles padrões de ficha, né, avaliativa, que é até que a Sim. gente passa na faculdade mesmo, e aquilo lá se repassa, mas não, às vezes eu vejo que não tem um aprofundamento, né? Esse aprofundamento é o que nós vamos ver aqui, é o que vai nos trazer, né, a entender um pouco melhor esse sistema todo. Porque o que acontece hoje com a estética? As pessoas buscam, né? Até aqui eu coloquei, né? Atenção voltada especificamente para a questão da disfunção, desequilíbrio, e eu não olho o todo, eu não olho o integrativo, eu não olho o holístico, eu olho só o que está ali mais aparente, o que está ali mais para mim poder tratar, né? Mas de uma forma bem superficial, aonde eu não vou entender a causa do problema. Porque essas disfunções, existem as causas. E aí eu preciso entender essas causas. Acho que caiu um pouquinho. Voltou, Jane? Então, quando o cliente chega, né, até a gente, né, a gente pergunta o que o cliente está querendo, o que esse paciente, esse cliente está querendo, né? Ele quer emagrecer, ele quer rejuvenescer, né? Ele quer melhorar a autoestima, a aparência, né? De uma forma rápida, né? De uma forma muito fácil, muito prática, né? Sem esforço algum. Então, isso, né, nos remete a algo assim muito superficial, né, de uma forma em que a gente sabe que essa mágica ela não existe, né? Ela é muito mais do que isso, ela é muito mais, né, do que simplesmente uma vontade no sentido de sem nenhum esforço,
né, sem nenhuma busca. Então, aqui, né, dentro dessa questão profissional, né, uma das coisas que eu sempre procuro estar orientando e a gente está sempre trazendo, né, para esses alunos, para esses acadêmicos, profissionais, né, que estão, que é no mercado, que é a responsabilidade, né, a responsabilidade com essa pessoa, com esse cliente, com esse paciente, né, de olhar para esse paciente como um todo, de olhar para ele e perceber que você tem uma responsabilidade, que você tem que ter um conhecimento, né, para que você realmente possa auxiliar essa pessoa a alcançar o objetivo que ela almeja, né, de uma forma em que, mesmo que às vezes ela venha em busca, né, de fazer uma correção estética, de corrigir aquela disfunção, mas em que às vezes é preciso muito mais do que isso, é preciso um olhar mais holístico, né, um olhar mais profundo e entender a causa, né? Da onde veio, né? Esse desequilíbrio, né? Por que ele aconteceu, né? O que está acontecendo no meu corpo que eu não estou enxergando, né? E isso são coisas, né? Que a gente precisa ter um olhar. E esse olhar ele só tem como acontecer a partir do momento que eu tenho o conhecimento, né? E que eu seja responsável por essa pessoa, né? No sentido de que eu também não posso simplesmente fazer um tratamento, propor um tratamento ou um protocolo, né? De tratamento, aonde eu só quero ter um retorno financeiro. Não, é muito mais do que isso. Eu preciso realmente investir no conhecimento, eu preciso investir, né, em tempo, né, para que eu possa me dispor a buscar, né, a entender que existe, né, um campo muito mais além do que aquele que às vezes a gente aprende na faculdade, né, que a gente... Então a faculdade ela é uma base somente, ela é um direcionamento, ela não vai dar tudo, né? É preciso, né, que eu até falo muito para meus alunos, se vocês não lerem um artigo, se vocês não lerem uma revista, né, dentro do assunto, uma revista científica, né, uma busca por bons artigos, leituras saudáveis e boas, né, que realmente contribuam, então você, na verdade, está sujeito você, né, a não conseguir, né, alcançar realmente, além dos resultados que essa cliente ou esse paciente chega para você, né, em busca, e ao mesmo tempo também você, com o passar do tempo, você vai se frustrando também, porque o retorno não vai aparecer. Então, não tem jeito, é uma coisa que é casada com a outra, né? Essa questão da responsabilidade mais o conhecimento, né? E mais que é o quê? Para a gente poder, tudo começa dentro de uma boa avaliação de uma anamnese. É verdade. Tudo. Não tem jeito. Olha, as pessoas às vezes até falam assim, nós estamos, né, no canal voltado para isso, mas é para a gente chamar a atenção, né? Eu até falo para meus alunos, olha, vocês já viram no salão, quando você vai a primeira vez, se alguém faz uma ficha de avaliação? Para saber se você tem algum problema de micose, para saber se você tem alguma alergia, para saber se você tem algum problema de saúde. Virou uma questão cultural. Você chega para fazer a unha, vai lá fazer a unha, ponto. Né? Se você frequenta aquele lugar durante muito tempo, lógico, né? Não há tanta necessidade de você ficar repetindo. Mas, na primeira abordagem, é importante. É importante. Você vai fazer um cabelo, e aí? Você fez uma ficha, o cabeleireiro foi lá, fez uma ficha sua, observou. Eu tenho queda, mas peraí, você tem essa queda por quê? Né? Será que é só porque tá caindo o cabelo? Porque hoje é comum, né? Porque eu tive Covid. E aí tá caindo meu cabelo, né? Eu tive Covid, tá caindo meu cabelo. Mas e aí? Né? Será que... tá, tudo bem. É uma das complicações que o Covid apresenta, né? E aí fica nessa sequela aí do pós-Covid, mas por quê? Né? Então, será que às vezes é só usar um produto capilar que vai ali auxiliar na questão, mas não tem que ser de dentro para fora? Não é?
Então, essas avaliações, que às vezes até parece que de uma forma muito simples, e que muitas vezes, né, passa despercebido tantas outras coisas. É Né? verdade. Então, pode falar, professora. Não, e às vezes, professora, acontecem, assim, muitas vezes, de o profissional, por exemplo, igual você citou da área capilar, você está ali no salão, o profissional trata ali o seu cabelo, mas não faz aquela examinação, no caso, o exame ali do couro cabeludo, né, por exemplo. Né, se você tem uma descamação no couro cabeludo, né, se você tem, né, alguma irritação, alguma coisa desse tipo. Então, ele, às vezes, trata ali o seu cabelo, né, mas não se preocupa com o couro cabeludo. É igual você colocou aí a importância da anamnese, né, das perguntas, a entrevista ali, né, com o paciente, com o cliente, né, tudo direitinho ali para conhecer melhor o caso de cada um, para aplicar aqui no caso o protocolo, né, de acordo com o cliente, né? E na verdade, né, porque nós temos uma cultura, né, de que nós somos partes separadas. Sim. Então, como se eu tivesse o cabelo, que não faz parte do meu intestino, né? A minha pele é um órgão separado, né? E as vísceras e assim por diante. Na verdade, não é assim. Nós temos os sistemas que são ligados. Tudo ligado. Tudo ligado uma coisa na outra. Então, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que foi, né, até uma questão que eu falo muito, a questão do intestino, né? Isso, e aí, exatamente. como assim, né? Todo mundo fica assim, mas parece que é uma coisa tão de outro mundo. Não é de outro mundo. É porque é a maneira com que as pessoas estão vendo. E hoje, diante de tudo que nós vivemos e estamos vivendo ainda, eu acredito muito que tenho visto esse movimento, sabe, Jane, de que as pessoas estão mudando também as suas buscas. Começaram a olhar mais para o bem-estar real, né? Para essa saúde, para melhor qualidade de vida, mas no sentido de um olhar mais para o corpo, né? Desse bem-estar, dessa saúde, né? Então, eu percebo que o profissional hoje que começar a se antenar no sentido de entender que tudo é sistêmico, e que aí eu preciso ter esse olhar mais profundo para que eu possa realmente direcionar essa pessoa, porque a gente tem as nossas limitações profissionais, né? O profissional tem, de acordo com as suas áreas, tem as suas limitações, né? Daquilo que pode, daquilo que não pode, né? Então, às vezes, ele vai precisar aí de mais, né, profissionais aí junto, de uma equipe multidisciplinar, para poder conseguir realmente auxiliar essas pessoas, né? É verdade. Então, aqui, né, eu coloquei, né, o que você tinha saído aí um pouquinho, né? Eu tinha colocado que né, caiu um pouquinho. Caiu um pouquinho. O que o profissional, o que o cliente, né, o paciente chega pedindo, né? Que é tudo muito rápido, que é rejuvenescimento, que é emagrecimento, que é equilibrar aquilo que não está equilibrado, né? Das disfunções estéticas, do modo geral, uma coisa mais superficial. Mas aí, quando você vem, né, para essa entrega profissional, onde você traz, né, ao que mais propõe estratégias, né, que vão aí melhorar os processos anti-inflamatórios, os processos antioxidantes, né, os fatores genéticos você vai considerar, né, você vai considerar a questão do sono, do ciclo circadiano, nós vamos falar um pouquinho, ciclo circadiano, né, propor aí uma equipe multidisciplinar, tratamentos multidisciplinares, se às vezes for um profissional que às vezes ele tem alguma forma, poucas formações e aí precisa complementar. Então, hoje, inclusive dentro da estética, eu passei por isso, né? Eu vejo que hoje deu uma mudada e é um trabalho até que eu faço com os meus acadêmicos. Aquela história de que a gente tem concorrente. Concorrentes somos nós mesmos, da gente mesmo, né? Vou lá bem simples. Por quê? Porque fulano pegou um cliente meu ou ciclista, não existe. Se aquele cliente mudou de lugar, ou se ele. Porque ali não atendeu o que ele queria, né?
ou talvez também essa busca que ele estava querendo, nem ele às vezes também sabe. Então não é só responsabilidade profissional, é também da pessoa. Mas aí se eu tenho abordagem, se eu tenho outras possibilidades, também auxilia a pessoa a buscar se encontrar, né? Uhum. Uhum. Então, o profissional ele tem que estar muito mais aberto, né, e ter uma amplitude muito maior, né, de conhecimento para que ele possa realmente alcançar as pessoas, né, conseguir esse alcançar, mas é tocar realmente e trazer, né, esse carisma, né, essa conexão, né, do profissional e paciente. É verdade. Professora, só fazendo uma pausa aí, pedir para o pessoal que está nos assistindo aqui, tem muita gente aqui com a gente. Denise, seja bem-vinda, Maison, Jonathan, a Érica, a Amanda, seja muito bem-vindo, pessoal. Vou pedir para vocês compartilharem aí essa live, esse conteúdo da professora Luciana Beretta, que está sensacional, viu, gente? Vocês não podem perder. E mande aí a pergunta também, que a professora vai responder para vocês aqui mais no finalzinho. Pode continuar, professora. Bacana. Então, assim, aí como que a gente começa a entender, então, eu até coloquei assim de uma forma resumida, porque esse assunto, ele é muito amplo, né? E, na verdade, a fala parece que 50 minutos, mas é pouco tempo para falar tanta coisa, né? É verdade. Mas é para dar só uma instigada mesmo, para as pessoas começarem, né? Então, normalmente, nas fichas de avaliação, né, nas anamneses, lá tem história do passado do paciente, do cliente, né? E aí a gente, não dá muita atenção para isso, não. Isso passa meio despercebido. E como eu falei lá atrás, se hoje a gente tem a ciência, né? A gente tem muitas publicações em revistas, já tem muitos estudos de muito tempo, né? Não é coisas recentes, né? Aonde nós sabemos que toda a história, como eu falei, desde o nascimento, como essa pessoa. Para você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo aqui, Jane. Olha bem. Uma pessoa, qual a diferença da pessoa que nasce de parto normal e cesárea? A pessoa que nasce de parto normal, fisiologicamente, no nascimento, a mãe libera substâncias, né? E prepara toda essa parte da microbiota, né? Da pele, do intestino, né? Para o nascimento. Então, é liberado e é no nascimento, no momento, né, da liberação, dessa liberação ali, onde a criança está sendo liberada pela região vaginal, ali há substâncias que formam a proteção para essa criança. Então, é tão rico isso e tão importante a questão do parto normal, por exemplo, né? Tanto para a mulher, porque essa musculatura vai voltar, ela tem um processo fisiológico, ela se distende, depois do tempo ela vai voltar depois do parto. A mulher que tem parto cesárea, o organismo prepara esse ambiente, depois não retorna, né? Essa criança não tem, né, essa proteção, esse sistema imunológico tão fortalecido quanto no parto normal e do parto cesárea. E o mais interessante, a maioria, isso é estudo, tá? A maioria das pessoas que nascem de parto cesárea, principalmente pessoas que nascem de parto cesárea com traumas, situações traumáticas no nascimento, tem problema com a obesidade. Olha que coisa. Incrível, né? Incrível. Então, se você pegar, nossa, vai lá e pega o histórico dessa pessoa. A pessoa tem problema de obesidade, nunca consegue emagrecer. Pode olhar lá no nascimento dela. Ou pode olhar, aí eu tenho, né, que eu vou falar lá na frente, os pacientes psicossomáticos e somáticos. Então, aí eu vou avaliar e vou saber que eu não posso tratar essa pessoa do mesmo jeito. Tem fatores de nascimento, como também na infância, que interferem totalmente na questão da obesidade. Fatores emocionais. Então, quando eu olho a história do passado, eu preciso, por exemplo, saber desses detalhes, porque eu sei que ali tem um desequilíbrio inicial,
que vai interferir na vida desse paciente. Então, como é que eu vou tratar? Eu vou tratar fazendo igual normalmente, dar uma medicação, vai lá no médico, dar uma medicação e só... Não, é muito mais do que isso. Né? Eu vou lá colocar o equipamento, né? Não, vamos emagrecer, vamos lá só fazer a massagem, vamos lá só fazer o equipamento. Como é que é isso? Né? Então, eu preciso olhar para trás e verificar toda a história. Como é que é essa história? Né? A questão, por exemplo, quando eu falo história familiar, porque também tem os fatores, por exemplo, as mães, por exemplo, que tiveram diabetes ou que foram obesas durante a gestação. Isso vai interferir também nessa pessoa que tem um problema. Ou, né, às vezes, processos inflamatórios sistêmicos de longa data, né, pessoas com problema de depressão, pessoas com problema da própria diabetes, etc. Então, são situações que também aconteceram nesse período de gestação, e tem os fatores genéticos que traz de avós, né? E isso conta, isso não é uma informação que pode ser abandonada. Ela tem que ser observada junto, porque ela vai interferir nesses resultados. Tem gente, por exemplo, que tem envelhecimento precoce, né? Aí, se você for olhar o histórico lá atrás, você vê que é de uma família que tem esse envelhecimento precoce. E aí, como eu vou tratar? Vou tratar do mesmo jeito que todo mundo que tem envelhecimento? Então, é por aí, né? A história dentro da área da psicologia, dentro dessa, né, a gente avalia essa pessoa é depressiva, ansiosa, tem algum tipo de transtorno, como é que é, como é que foi, né? Na infância desenvolveu algum tipo de... Como é que era, né? Bulimia, como é que era esse histórico dessa pessoa? Porque eu não posso tratar essa pessoa igual todo mundo. Não é que eu vou tratar ela diferente, mas o meu protocolo de tratamento é totalmente diferenciado. É nisso que eu tenho que estar pensando, né? E aí a gente vem pela questão dos sistemas fisiológicos. Olha que interessante. Eu vou falar aqui de uma forma bem simples, para as pessoas entenderem. Nós temos, mais ou menos, né? A gente fala que são os principais, tá? Que é os que a gente mais... porque existem outros, claro, mas são os que a gente mais nos chamam a atenção de uma forma mais objetiva. Nós temos, basicamente, 5 órgãos excretores, que a gente nem presta atenção. O intestino é um deles, o fígado é um deles, o rim é um deles, o pulmão é um deles e a pele. São todos órgãos excretores, que excretam. Então, quando eu começo a observar, eu olho para uma pessoa, ela chega já para mim, a hora que eu olho para ela, eu já observo que ela é inflamada. Como que eu observo que ela é inflamada? Um exemplo é a pele. Pá, eu já bato o olho e vejo. Essa pessoa tem uma inflamação. Não é essa inflamação, Jane, local, né, específica, até porque isso já é um sinal também que tem uma inflamação maior, né, sistêmica acontecendo. Então, esses órgãos excretores, por exemplo, o fígado filtra 1 litro de sangue por minuto. E quem é o órgão mais próximo que faz essa ligação e auxilia nessa filtragem? É o intestino. Então, a gente hoje fala que o intestino é o segundo cérebro. Hoje, existe já estudos tentando também falar, ainda não está comprovado, mas que a pele seria o terceiro. Pela quantidade de informações que nós temos, através de neurotransmissores e etc, etc e tal, né? Então, a gente é algo que a gente precisa olhar. Porque a hora que essa pessoa chega, eu já observo como ela está falando, como está a pele dela. Já é um olhar que você já vai ter. Para você poder saber já aonde você vai precisar atuar mais para poder auxiliar as pessoas. É verdade, isso é muito importante aí para esses meninos que estão chegando agora, né? O pessoal que está entrando nessa área, né, professora, que está finalizando aí a graduação, né, e está querendo entrar aí no mercado, isso é muito importante, né, saber desses detalhes aí que
que você está transmitindo. Perfeito. Então, assim, por exemplo, o paciente, normalmente ele vai chegar como? Eu já falo paciente, cliente, né? Porque como a está na área da saúde, então a gente pode usar esse termo paciente, né? Cliente, né? Dependendo da área da estética. Então, assim, ele vai chegar, normalmente ele chega com uma inflamação sistêmica, com acúmulo de toxina, com estresse oxidativo. Normalmente chega assim. E como que eu vou perceber? Como eu falei, já começar na avaliação, né? Esse olhar, né? Conversar com essa pessoa. Ali a gente normalmente coloca, né? Se a pessoa tem uma diabetes, se não tem, né? Como é que é o dia a dia dela, o estilo de vida dela, como é que ela faz toda a alimentação, porque aqui a gente vai falar um pouquinho, porque a estética hoje, ela engloba tanto a parte psicológica quanto a parte nutricional, né? A gente tem que saber de tudo isso. Então, não é uma coisa separada uma da outra, até porque não tem como ser, né? Não tem jeito de ser. Então, na avaliação, eu já vou observar, né, essas informações. Então, pessoas que têm inflamações recorrentes, né? Pessoas que normalmente têm muita ansiedade, né? Eu vou deixar para falar a parte de uma desbiose, uma constipação lá na frente, mas que não tem o organismo equilibrado, né? E aí, quer dizer, a hora que eu já vou fazer a avaliação, eu já vou ter que perceber, e aí alguns alunos perguntam, professora, mas dependendo da pessoa, gente, da hora da avaliação, você vai falar, olha, meu amigo, você vai precisar procurar um nutricionista, um médico, eu não posso te tratar, né? E muitas vezes o que acontece é que as pessoas tratam mesmo assim. Verdade. Para não perder, mas eu vou perder o paciente, eu vou perder o cliente. Garanto para vocês, pelo tempo de experiência que eu tenho, que já vai fazer agora, fazer em abril, 22 anos de profissão. Eu vou falar para vocês, antes aquele cliente, não fechar com você ali, mas ele buscar uma saúde, depois ele volta em você, porque ele vai voltar. Pode ter certeza que ele vai voltar. Porque ele sentiu segurança, ele percebeu que você tem conhecimento. Então, às vezes, naquele primeiro momento, é necessário uma outra intervenção para que ele possa, sim, vir para a estética. Dependendo, às vezes, do caso, pode, sim, associar a estética, mas ele vai precisar de um outro tipo de acompanhamento. Né? Então, é por isso que é tão importante, porque a partir do momento que você traz essas informações, que você traz todo esse contexto, a pessoa vai falar assim, poxa vida, é uma pessoa que tem conhecimento, sente confiança. Às vezes ela não vai fazer naquele momento, ela vai indicar uma amiga que vai vir e ela vai voltar depois. Agora, se você, às vezes, resolve tratar de uma forma que não é, né, o mais adequado, que ali é simplesmente para atender uma questão mais sua, né, como profissional, está sujeito, né, essa pessoa não dar certo o tratamento ou trazer mais complicações, né, e aí você perder essa pessoa, esse paciente, esse cliente para sempre. Então, a gente precisa, né, entender que a estética não é o retorno. Eu falo sempre para meus alunos, olha, o retorno, ele é uma consequência, o dinheiro, o financeiro é uma consequência. Porque se você é um bom profissional, o retorno vai vir. Você vai ter cliente sempre, mas vai depender, né, de como você vai entregar esse trabalho, né? Como é que você vai se entregar também. Então, dentro, eu falo, hoje eu chamo assim de uma estética integrativa, porque hoje se fala muito do integrativo. Você já deve ter visto, tem muita sala hoje nessa área integrativa, porque já está tendo um movimento nesse sentido, e a estética já é integrativa há muito tempo. Mas, na verdade, é o olhar, né, que precisa ter. Porque às vezes você vai pegar um paciente que você vai fazer uma cromoterapia, você vai fazer uma aromaterapia, você vai fazer uma terapia manual, né? Você vai fazer outros tratamentos associados, então é integrativo, porque você está integrando várias técnicas, né? Então, estética integrativa há muito tempo, não é de agora.
Só que o olhar, o direcionamento que ainda precisa caminhar um pouco para chegar nisso, né? Que é realmente entregar, né, um tratamento de ponta, né? Um protocolo de ponta. Então, eu coloquei aqui que até dentro dessa questão do sistema nervoso autônomo, porque o sistema nervoso autônomo, ele é desenvolvido primeiro que os outros sistemas do nosso corpo quando nós estamos em fase de formação. E ele que comanda os nossos estresses, né? Ele que faz toda essa parte, né, do nosso equilíbrio sistêmico também, tá? Uhum. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes a gente passa por situações que a gente quer correr da situação, ou você quer correr da situação, ou você vai para a luta na situação, né? A gente fala lutar ou fugir. Isso é o sistema nervoso autônomo, que a gente chama, né? Essas reações, tem gente que às vezes sofre um assalto, por exemplo, a pessoa fica paralisada. Quem comandou naquele momento? O sistema nervoso autônomo. Tem gente que reage ali imediatamente. Quem comandou? O sistema nervoso autônomo. E aí a gente fala dentro dessas questões do sistema nervoso autônomo que a pessoa está no estado de vagotonia, que ela fica sempre nesse estado de alerta o tempo todo, como se sempre tivesse com essa sensação de querer reagir, ou o batimento aumentou, o batimento cardíaco aumentou, né? A pressão aumentou, uma série de coisas interfere, o sistema nervoso autônomo ele interfere nos estados da pessoa. Então, por exemplo, se é um paciente desse jeito, eu tenho que equilibrar esse sistema nervoso autônomo, que, na verdade, tem técnicas para isso. A gente tem muitas técnicas na terapia manual que a gente consegue equilibrar. E aí precisa buscar o conhecimento, né? Porque na hora que eu vou fazer a avaliação, eu percebo que essa pessoa é o tempo todo alerta. Ela está em alerta o tempo inteiro. Ela dorme mal, ela não consegue dormir bem à noite, tem insônia. Normalmente tem uns picos, né? De cardíaco, aquela sensação de batimento acelerado. Então, isso tudo vai contar. Porque aí, na hora que eu for trabalhar com essa pessoa, com esse paciente, eu vou ter que tratar entendendo que eu tenho algo a mais ali, que eu vou precisar estabilizar essa pessoa para que ela responda ao tratamento. Então, não é simplesmente colocar uma pessoa em cima da maca e fazer, por exemplo, uma massagem. Tem gente que fala assim, eu fiz a massagem, eu tinha vontade de sair, no meio da massagem eu tinha vontade de sair correndo. Tem isso. Tem isso. Por quê que acontece isso? Né? Então, porque teve uma avaliação que não foi feita de uma forma correta e não percebeu-se o que tinha naquela situação. O que essa pessoa precisava ser olhada para ela? O que precisava ser visto nela que não foi visto? Para poder adequar o tratamento correto. Né? Então, quando a gente fala de psicossomático e somático, né, é dentro daquilo que eu falei lá do nascimento, por exemplo. Então, as pessoas psicossomáticas, eu tenho que trabalhar, com certeza, eu vou ter que colocar dentro do meu protocolo de tratamento terapias manuais. Porque são pessoas que tiveram traumas, situações, lá no nascimento, que trouxe essa pessoa. Então, ela começa a desenvolver alguns tipos de doença por conta desse processo que iniciou lá na gestação, ou lá no nascimento. E aí, por isso que eu preciso saber essa história. Porque aí eu vou ter que tratar ela, as terapias manuais, aí, né, aqui a gente não posso entrar muito, porque seria uma outra live, né? Uma outra live, isso. Uma outra live, mas para a gente falar sobre o toque, né? Para a gente falar sobre o toque, que é algo que ainda precisa se estudar muito, porque a gente consegue, né, através do toque, e é um toque para menos, né? A gente fala que o menos hoje é mais, né? É um toque mais sutil, né? Onde a gente consegue
reequilibrar o estado emocional dessas pessoas. É fantástico isso, através das técnicas manuais. E o somático está mais relacionado o quê? A pessoas que tiveram, por exemplo, a mãe teve diabetes, né, teve algum problema depressivo na gestação. E aí, então, eu sei que essa pessoa já não precisa tanta preocupação com essa parte manual, porque ela vai responder ao tratamento. Então, são duas situações e dois tipos de pessoas que a gente precisa ter um olhar. Porque, às vezes, eu vou colocar eletroterapia, por exemplo, numa pessoa que é psicossomática. Ela não vai responder. Ela vai ali, talvez, no primeiro momento, o organismo dá uma resposta, não dá mais resposta, e às vezes ela até para, começa a fazer outras coisas, e sempre vai nessa busca de faz uma coisa, faz outra, e nunca dá certo. E nunca funciona. Buscando um profissional aqui, outro ali, né? Porque fala, não, esse não deu certo, vou procurar esse não outro. Deu certo. E, na verdade, muitas vezes, as questões estão dentro de uma avaliação que poderia ter sido bem direcionada, em que ali o tratamento, às vezes, fala assim, mas às vezes tem muita gente muito profissional que fala assim, mas eu não tenho tanto equipamento, eu não tenho... Gente, hoje, você consegue fazer muito tratamento sem ter tal do equipamento. É verdade. Né? E as pessoas estão buscando muito essa questão dos injetáveis, né? Buscando muito essas questões de forma rápida, sem muito esforço, esquecendo de olhar para um todo, né? E aí, às vezes, fala assim, eu fiz um procedimento, sei lá qual que seja, uma criolipólise, né? Um equipamento um pouco mais de alta tecnologia, e às vezes deu uma resposta ali, mas depois já não deu mais resposta, né? Então, e fica naquele processo repetitivo e sem chegar em algum resultado que seja consistente. Porque esse olhar, Jane, ele tem que ser de uma forma mais profunda. Por exemplo, se eu pego uma pessoa que ela tem um estado de uma permeabilidade intestinal, o que é isso? O intestino mais inflamado, aonde absorve tudo, de bom e de ruim. Então, por quê? Porque no intestino nós temos o que a gente chama de microbiota intestinal. Nós temos colônias de bactérias, porque nós somos, né, bactérias vivas. Nós, na verdade, nascemos, né, com mais bactérias do que imaginamos. Né? Nós somos a própria bactéria. Então, no intestino, nós temos colônias diversas, trilhões. Então, por isso a gente fala que é o segundo cérebro, por quê? Porque realmente é um órgão que ele tem, né, uma formação em particular, que interfere em todo o sistema. Então, muitas vezes, por exemplo, eu pego uma pessoa que tem essa permeabilidade, por exemplo, intestinal, e tem muitos gases, e tem muita, né, que as flatulências, e tem aquele mal-estar, e tem, né, uma série de coisas, e aí tem, não, mas eu vou fazer uma dieta, eu vou fazer um detox, eu vou fazer um suplemento, vamos suplementar, e nada disso resolve, porque começa tudo lá no intestino. Então, quando eu for fazer, por exemplo, essa questão dessa avaliação, eu tenho que olhar até os fatores nutricionais. Porque tem alimentos, por exemplo, que são inflamatórios. E que a gente chama também, são alimentos FeedMap. O que são alimentos FeedMap? São alimentos que fermentam. Então, se fermenta meu intestino, eu vou ter colônias de bactérias que não são boas, bactérias ruins, que vão estar numa proporção muito maior. E isso interfere totalmente em todos os aspectos. Apesar que eu estou até adiantando aqui a parte intestinal, mas o intestino, ele é lá no intestino que nós temos 80% da nossa imunidade. É no intestino que nós produzimos a serotonina, a dopamina. É no intestino. Então, se eu não consigo ter uma alimentação, um processo sistêmico que funcione mais equilibrado,
Minha amiga, não adianta fazer dieta, não adianta ir para a clínica fazer estética para diminuir gordura localizada, não adianta ir lá fazer aplicação disso, daquilo, fazer radiofrequência, porque está dentro do sistema. Eu preciso trabalhar tudo isso, melhorar tudo isso, para que eu tenha uma resposta. E nós criamos uma cultura da estética de quanto mais rápido, melhor. Então, quanto mais rápido é o tratamento, ele dá resultado, melhor. E isso se criou uma cultura nas pessoas, que todo mundo quer passo de mágica. E o corpo não funciona assim. O corpo não funciona assim. Não é assim que funciona. Por isso que a gente vê, né, essa incansável, né, busca, né, pela beleza, pela essa busca, né, de uma perfeição que, na verdade, precisa ter um olhar para si, para dentro de si mesmo, em todos os aspectos, né, tanto fisiológico, como emocional, quanto físico. E tudo é uma sequência também ali, né, professora? E quando você fala aí da questão do intestino, às vezes as pessoas falam que pensam que é só ingerir um alimento saudável ali e tudo mais, mas envolve muito mais além do que isso, né? A questão da ingestão da água, né, professora? Isso aí Sim. É muito, muito importante, muito importante. E hoje, na verdade, até lá no final, até eu tenho um slide que eu coloco como eu faço, né, para ter mais saúde no mundo doente. Por quê? Porque hoje nós vivemos num mundo tóxico. Né? Eu vou falar isso aqui, o pessoal que estiver assistindo aí vai ficar doido, né? Falar, meu Deus do céu, como assim? Viver numa bolha, né? Mas é bom a gente ter esses conhecimentos, porque aquilo que a gente pode já ir tomando essa consciência e buscando e lendo mais sobre o assunto, vai auxiliar mais pessoas e a gente mesmo, porque eu falo que esses conhecimentos, eles auxiliam a gente mesmo. Primeiro. Demais. Primeiro tem que ser a gente. Depois, as pessoas, porque aí você passou por aquele processo e aí você consegue entregar para as pessoas com uma eficiência maior. Né? Então, por exemplo, a questão hoje da emoção, né, do ambiente que eu coloquei até aqui, o físico. O ambiente que a gente vive hoje, para você ter uma ideia, Jane, até a pasta de dente intoxica hoje. A pasta de dente, como os produtos que têm conservante, os produtos que têm corante. Então, quanto mais tempo produtos ficam na prateleira no supermercado, eles são mais tóxicos. Então, quanto maior o tempo de validade daquele produto, mais tóxico ele é. Aí eu faço ingestão de alimentos, né, com conservante, com corante, né, alimentos. Hoje nossas verduras, né, querendo ou não, elas já não são tão saudáveis, né, quanto há um tempo atrás, né, porque era dali, né, que era tirada, era dali que era da terra mesmo, não tinha, né, tanto agrotóxico, tanta coisa, né, os animais não eram hoje injetaram tanto hormônio, né, então era diferente. Hoje, para você ter uma ideia, a alimentação, por exemplo, o trigo que a gente consome. O trigo é processado. Esse trigo processado, ele inflama. O leite inflama. Né? Então, como que eu... Olha, mas e aí? Eu não vou poder nunca mais comer nada que tenha leite ou que tenha glúten, por exemplo? Né? Lógico que vai acontecer algumas situações que a gente acaba comendo um momento ou outro. Mas uma coisa é eu ter isso constante, diariamente, na minha vida, e quando eu já tenho alguns problemas, algumas questões físicas, aí realmente eu preciso entender que muitas vezes eu vou precisar retirar isso da minha vida. Quando a gente não tem nenhum sinais, sintomas, né, do reflexo disso, lá uma vez ou outra, alguma situação, tudo bem, né, que não seja recorrente. Mas quando já se apresenta alguns problemas de saúde, eu tenho que entender que eu preciso retirar.
que isso não pode, um leite, uma lactose, né, uma lactose no modo geral, ou um glúten, pode fazer parte da minha vida. Né? E hoje você tem crianças intolerantes, pessoas intolerantes, né, a glúten e a lactose. Mas isso também está relacionado a uma questão emocional. Porque a gente traz a medicina germânica, para você ter uma ideia, né? Por exemplo, pessoas que quando você olha, a primeira coisa que você vê é uma pessoa com a pele acneica, só cheia de acne. Aquilo é um processo inflamatório intestinal. Bactérias que estão ali no intestino, um aumento proliferativo significativo. Mas tem emoção envolvida? Tem emocional envolvido. Porque o intestino remete a várias questões, às vezes até traumáticas, que as pessoas trazem e desenvolvem cânceres, desenvolvem doenças intestinais, ou do fígado, ou, né, de uma série, por exemplo, o fígado está relacionado à questão de pessoas que têm um sentimento mais de raiva interna, né, que tem problemas em relação a isso, ou a pele, né, a pele é algo externo, né, que tá, então, assim, essa hipersensibilidade representa o quê? As minhas reações em relação ao mundo, da forma que eu vejo o mundo, vai aparecer na minha pele. É refletido ali na pele, tudo isso. Professora, você acredita que nós já temos 56 minutos de live? Passou voando esse tempo nosso aqui, professora. Meu Deus, nem terminamos. Vamos ter que marcar um outro momento, viu? Aí, já estamos nos avisando aqui que já estamos encerrando. Aí Meu Deus! A gente dá continuidade num outro momento. Aqui, caramba, né? É tanta coisa, né? Ainda tem, né, a questão de como a gente, inflamação, envelhecimento, né, o que interfere no intestino, né, intestino inimigo do emagrecimento, então, né, o que fazer, e aí, né, mas a gente remarca para dar continuidade. A gente vai marcar um momento para a gente dar continuidade nesse conteúdo, viu? Porque é muito importante, professora, muito, muito, muito. Estou vendo aqui que muita gente entrou aqui na nossa live, aqui, ó, querendo informação e tudo, mas a gente vai dar continuidade em um outro momento. Já estão faltando aqui 3 minutinhos só. Então, assim, Jane, realmente é muita coisa, né? Muita Imagine, coisa. Isso necessário. Fiz poucos slides, viu? São conteúdos belíssimos, professor, a gente não pode ficar sem, de jeito nenhum. Então, assim, eu quero, assim, as pessoas, tem as perguntas, né, que acabou, assim, que não acho que vai dar tempo, né, de fazer. Sim, não, a gente marca na próxima semana, se você puder, a gente traz a continuidade. Aí, é sempre nesse mesmo horário das 9. Isso. É o seguinte, a semana que vem eu vou viajar semana que vem, estou com a agenda bem apertada. Eu devo voltar só no final do mês, né? E aí eu não quero me comprometer a semana que vem, que eu sei que vai ser o viagem na quarta, então, assim, vai ser uma loucura. Mas nessa semana mesmo, professora, se você tiver um momentozinho aí, a gente, por mim, tudo bem, tranquila. Eu não sei como é que é. Eu não sei como é que é, mas, por exemplo, final de sábado, por exemplo, o pessoal assiste? Poderia ser? Pode. Isso, a gente pode marcar para um sábado, por exemplo, à tarde? Podemos. Isso. Então, vamos falar com o pessoal que está aqui nos assistindo, que a gente vai dar continuidade, quase que não sai, continuidade nessa live, né? No sábado, a gente vai ver o horário direitinho, vou divulgar aqui para vocês continuarem assistindo esse conteúdo belíssimo aqui da professora Luciana Bereto, vocês não podem perder, viu, gente? E continuem mandando as perguntas, que eu vou anotando aqui tudo direitinho, para passar para a professora no próximo sábado. Professora, pode ficar à vontade para fazer suas considerações finais, infelizmente não vai dar para a gente continuar o conteúdo. Incrível, o tempo passa, né? Rápido. Passa rapidinho, pode ficar à vontade. Mas, assim, anota as perguntas, porque aí a gente, das pessoas, aí na próxima eu já respondo, e provavelmente sábado também a gente vai, as pessoas que não conseguiram, assistem até aqui, né? Então, segundo momento, né? Segundo round, né? Isso. E aí é bom que vai abrir oportunidade para outras pessoas também que tiverem interesse em participar.
né? Perfeito. Então, assim, eu gostaria de agradecer, Jane, né? Igual eu falo, esse assunto, ele é um assunto... Isso, assim, eu estou aqui por cima, né? Passando bem por cima, mas é justamente para trazer, né, algumas informações que são importantes e que eu sei que vai fazer diferença tanto na vida das pessoas, né, dos profissionais, quanto das pessoas que você pode estar também auxiliando, né? E acho que é muito rico você poder trazer possibilidade, né, de uma melhora, trazer uma luz lá no fundo do túnel, a pessoa começar a entender o porquê que é assim, o porquê que as coisas são repetidas, o porquê que, né, o caminho a gente às vezes não consegue alcançar aquilo da forma que está querendo. Então, é verdade. É todo um processo, né, que é sistêmico, e isso é muito importante a gente poder reforçar, tá? É verdade. Mas já agradeço as pessoas que estão assistindo, né? E espero aí a gente organiza esse horário de sábado, a gente retoma, Sim. tá? Grata aí pela oportunidade, tá bom? Imagina. E aí a gente Nós volta agradecemos, então, no professora. segundo momento. Tá bom, a gente agradece demais. Eu Agradecemos agradeço. você que esteve aqui com a gente aqui, esse momento, e no próximo sábado a gente volta aí, continuando aqui esse assunto. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau. Fica aí, professora, um pouquinho.